Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Segunda-feira, estamos começando mais uma semana. E eu aqui, neste cantinho do estado de Mato Grosso, na capital Cuiabá, para todos vocês, para refletir as coisas que estão acontecendo em nossas vidas, né? O Brasil tá assim, ó, coisas que ficam borbulhando em nossas mentes. Pois é, segunda-feira eu já vou te falando, olha, fique com a gente até o final, aqui é a página Vote, sua página. Vamos começar com muita energia, com muita vontade, esta semana de trabalho, né? Com boas expectativas e uma esperança de dias melhores. É o que eu desejo para todos nós. Bom, mas de antemão quero que você dê seu positivo, seu negativo, faça seu comentário, fique com a gente aqui, inscreva-se, a página também é sua, então fique até o final e dê a sua opinião conosco, tá bom? Nas últimas 24 horas, 1.233 mortes pelo Covid-19. A pandemia continua atacando muito, matando muita gente no Brasil. Até agora, desde o começo da pandemia, 331 mil mortes, 530. 331.530 pessoas morreram no nosso país desde o começo da pandemia. Realmente uma grande tristeza. Enquanto isso, gente, olha, a gente observa coisas que deixam arrepiado, de cabelo em pé. Olha só a notícia que a gente viu ontem, foi veiculado inclusive no Fantástico, se não me engano. Eu não assisti, mas fiquei sabendo que pelo menos teve uma reportagem a esse respeito. Um cidadão chamado João Vitor, lá em Manaus, no mês de janeiro, teria se infiltrado num grupo de voluntários, de ONGs, que estavam socorrendo pessoas que estavam morrendo sufocados com falta de oxigênio lá em Manaus. Todo mundo ficou sabendo disso. O socorro de vários lugares, inclusive da Venezuela, mandaram cilindros, o governo venezuelano doou cilindros para as pessoas que estavam morrendo sufocadas, sem oxigênio, lá em Manaus. E no meio daquela solidariedade, no meio de tanta bondade, né, as pessoas querendo salvar vidas, outros se beneficiando e querendo tirar vantagens. Este é o nosso Brasil, por incrível que pareça. É um exemplo que eu vou dar aqui de pessoas que querem, mesmo com a tragédia, com aquele absurdo de ter ganância em ganhar dinheiro com a desgraça alheia. João Vitor, o nome do cidadão, tá? João Vitor, ele se infiltrou na campanha, nas ONGs, como voluntário, né, se dizendo inclusive policial militar, e o que ele fazia? Ele ajudava a carregar veículos com cilindros para levar para outras cidades ali da região de Manaus e roubava cilindros. Ele e um grupo deixava em algumas residências lá, tudo já combinado, né? Todos já foram presos. E esse João Vitor se infiltrava, dando ali aquela de encarregar, de levar nos veículos e dirigia. Só que no caminho, se tinha 6, 7, 8, 3, 4 ele deixava numa determinada residência e o resto ele entregava. E depois vendia por 6, 7 mil reais cada cilindro. E com isso ele ficou, se não me engano, com mais de 40 cilindros, ele logrou daquela campanha nacional e até mesmo internacional, já que outros países auxiliaram, se solidarizaram e entregaram e doaram cilindros de oxigênio para salvar vidas lá em Manaus. Veja que absurdo, né? A ganância humana, com pessoas morrendo, sufocadas, com a desgraça, a tristeza, a morte de pessoas e ele querendo lucrar. Ele e mais 2, 3. É nojento isso, é nojento. Mas eu tô falando isso, não é um caso isolado. Isso é um caso que a gente pega ali como se fosse o bandido que mata, né, o assassino. Pois é, mas a ganância não é só desse que ficou ali tentando desviar cilindros. Sabe, tem políticos que ganharam fortunas aumentando o preço do oxigênio, aumentando valores absurdos, inclusive no dia a dia, na politicagem do nosso Brasil, e estão ganhando dinheiro até hoje, tá? Esse aí só o que apareceu. Mas temos políticos que estão ganhando, como por exemplo, cloroquina. Para que tanta cloroquina? Que já foi confirmado que não tem efeito. Ah, mas como não? Tá? Na dúvida, a ciência já disse não. A ciência, os médicos,
Eu queria saber onde é que está o Conselho Nacional de Medicina deste país, que não se manifesta claramente. Sabe, o Conselho Nacional de Medicina teria que ter obrigação de se pronunciar. Não funciona, ou é uma alternativa, mas não se pronuncia. Não com clareza, com transparência, para que o povo brasileiro soubesse a opinião da medicina brasileira. Porque a medicina internacional já se manifestou. A Organização Mundial da Saúde já se manifestou. Então estou dando mais um exemplo de pessoa que ganha dinheiro, que teve empresário ganhando muito dinheiro fabricando cloroquina, encomendado junto com o Exército Brasileiro, que deve ser investigado, né, senhor Bolsonaro? Não é verdade, senhor Bolsonaro, presidente da República? O João Vitor está preso, né, roubando cilindros de oxigênio, enquanto pessoas morriam sem ar para poder se salvar. E aí, Bolsonaro? E aí, justiça? O de colarinho branco não vai preso? Ou no mínimo vai ser indiciado? Pois é, este é um exemplo. O outro exemplo que a gente vê de pessoas que estão ali, sei lá, parece que é a ambição, por exemplo, de determinados segmentos religiosos em manter os seus cultos, as suas, sei lá, suas reuniões religiosas, de qualquer que seja credo ou crença. E aí vem um membro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Bolsonaro, esse último que foi indicado, Nunes Marques, ministro Nunes Marques, no apagar das luzes de sexta-feira, ele de plantão, deu o quê? Deu parecer favorável para que, pelas reivindicações, né, que foram solicitadas, inclusive pela Advocacia Geral da União, que também é um evangélico fervoroso lá, um homem do Bolsonaro, que se manifestou. Não sei por que a Advocacia Geral da União tem a ver com isso, eu não entendo. Eu queria que me explicasse por que a Advocacia Geral da União vai se manifestar nessa questão de liberar ou não culto religioso. Lá em Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, tinha decretado lockdown e falou, não, inclusive os cultos religiosos onde tem aglomerações está proibido. Pois eles entraram. A AGU, a Advocacia Geral da União, que tem à sua frente o Mendonça, esse Mendonça evangélico, e foi lá aguçar o STF, e o STF, que também tem um outro lá, um tal de Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, e deu parecer favorável. E aí, obrigando, inclusive, o prefeito lá de Belo Horizonte a liberar cultos, inclusive missas, onde vai, logicamente, 500, 600, 1000 pessoas se aglomerarem, sobre o risco de quê? De se contaminarem. E de levar contaminações, de aumentar a contaminação também naquela capital de Minas Gerais. Para que isso? Sabe? Mas é a Semana Santa. Que eu saiba, os evangélicos nem são tão fervorosos com relação à Semana Santa. Isso é mais para os católicos. Não que eu seja religioso, mas e por que tem que ser sabe, na igreja ou, sabe? Não pode a pessoa pelo menos se comunicar com Deus, fazer uma oração dentro de casa? Cultivar, homenagear Cristo dentro de casa, com a sua família, sem precisar ir lá para o templo, né? Para a igreja evangélica, se juntar com 500, 600, 300 que seja, e aí correr o risco de, no transporte coletivo, que a maioria é humilde, vai de ônibus, se contaminar. O que esse povo tem na cabeça? Isso não é um crime também, gente? Eu não entendo, mas é isso. Aconteceu agora. Aconteceu esta semana, sexta-feira agora. Para que isso? Tá? Enquanto isso, gente, a família Bolsonaro, o presidente da República, os seus filhos, o deputado federal, o senador da República, o vereador, se manifestam em redes sociais, ou até mesmo nos veículos de comunicação, que são contra os lockdown, que são contra esse isolamento social, ainda apoiando esse medicamento preventivo, que é a cloroquina, mais uma vez.
Até onde, até quando nós vamos ter essa atitude em nosso país? Pessoas morrendo, repito, 1.233 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. Isso números que, com sábado e domingo, os números derrubam, caem mesmo. Tá? E a maioria das capitais implantou o lockdown. Mesmo assim, 1.233 pessoas morreram. Mesmo assim. Mesmo assim, o Brasil ainda é o país que mais morre pessoas pela Covid-19 em todo o planeta. E a família Bolsonaro, o presidente da República, ainda atacando, sabe? Utilizando das mais diversas formas, inclusive a Advocacia Geral da União contra a Belo Horizonte, para liberar cultos nas igrejas evangélicas, para arrecadar, lógico, dízimos. É isso? O problema é dízimo? É isso, Malafaia? É isso, Silas Malafaia? Que você briga tanto, você e o lá da Record, lá, Edir Macedo, que querem seus templos liberados com cultos para poder arrecadar. Senão, como é que vocês vão para os Estados Unidos tomar vacina? Não é? Como? Como que vocês vão viajar para poder se... com a família? Durma-se com um barulho desse. E vamos refletir, gente. Vamos refletir, raciocinar e abrir os olhos com tanta maluquice que está acontecendo em nosso país. Porque tem muita gente morrendo. E pelo andar da carruagem, muita gente ainda vai morrer. Se o povo não reagir. Se gostou, dá um like. Se não gostou, também dá um negativo aí. Faça o seu comentário e vem com a gente. Um abraço, até amanhã.